Shalom, Ahim. Nós estamos fazendo esse nosso terceiro vídeo para refutar a afirmativa de um líder que deixou de ser judaico-messiânico, uma congregação, e que tem anunciado através de um vídeo dizendo que Yeshua não é o Mashiach. Nós não concordamos com isso e por isso estamos fazendo esse nosso terceiro vídeo para contestar todos os pontos que foram colocados. Vamos contestar à luz das Escrituras Sagradas. Mais uma vez gostaria de dizer que nós respeitamos a opinião de cada um, de cada congregação. Não é um ataque pessoal ou à instituição, mas sim uma defesa da nossa fé, uma defesa das Escrituras, uma vez que foi ventilado através do vídeo que nós estamos refutando, coisas que nós não concordamos que ele afirma que as Escrituras dizem, ou que a Brit Hadashah diz. Por isso nós estamos refutando esses pontos e mais uma vez eu reitero que nós queremos abrir os olhos daquelas pessoas que de uma certa forma se deixaram levar por falsas doutrinas, mas que as Escrituras Sagradas, elas contêm a verdade, e esse é o objetivo que nós temos diante desse vídeo. Vamos lá então a mais um ponto, a questão do contexto da profecia de Oshéa 11:1. O texto de Mateus 2:15: e esteve lá Yeshua em Mitzrayim até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Eterno pelo profeta, que diz: do Egito chamei meu filho. Referência ao profeta Oshéa 11:1: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Contudo, o autor do vídeo prossegue no contexto de Oshéa e acha inadmissível aplicar esse texto e contexto supostamente contraditório. Mas como os chamavam, assim se iam da sua face, sacrificavam aos Balaim e queimavam incenso à imagem de escultura. Oséias 11:2. Ou seja, isso é o que vem no segundo passuco. Então o primeiro passuco ficaria: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Mas como os chamavam, assim se iam da sua face, sacrificavam aos Baalim e queimavam incenso às imagens de esculturas. O autor do vídeo diz que isso não pode ser aplicado a Yeshua, porque somente é aplicado o primeiro passuque, e o segundo não é aplicado a Yeshua, porque aqui diz que Israel, na verdade, estava sacrificando aos Baalim. O autor do vídeo, ao ler a menção do dito messiânico, ele mostra que não tem muita afinidade com a forma que as profecias messiânicas aparecem no Tanakh. O autor do vídeo assim relata: os versículos são tirados e pescados sem contexto, e quando são lidos na íntegra, eles não fazem sentido. Realmente não podem fazer sentido, uma vez que necessitam ser aplicados como profecias, que somente estão naquele contexto como algo plantado com o propósito de ser revelado a seu tempo, como esse texto foi. E à luz do nível de interpretação drástica, assim ele faz todo sentido. O autor do vídeo, quando afirma que os versículos são pescados, ele simplesmente confunde uma regra básica de exegese bíblica para a interpretação teológica de um lado, e do outro lado com os ditos e relatos proféticos, que não necessariamente assumem a mesma forma e postura para aplicação profética.
Dessa forma, ele ignora que as profecias encontradas em todas as Escrituras podem estar inseridas de diversas formas e contextos, podendo ser, dentre outros, identificada como ditos proféticos, claros ou de duplo ou triplo sentido, como por exemplo, Tehillim 41:9. Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Aqui Davi está falando isso. Esse relato ocorreu com Davi Hamelech em 2 Samuel 15, 12 e 31. Mas também prefigura a traição de um dos Talmidim de Yeshua. Outra referência, Salmo 109, 8. E tome outro o seu encargo, referido em Atos 1:20, a respeito do mesmo Talmidim que nega o Mashiach. Então nós vamos ver no Salmo 41:9, essa profecia está falando sobre 2 períodos de tempo. Um que acontece no período de Davi e outro que acontece no período de Yeshua. E este, tome outro o seu encargo, que está falando sobre Yehudá, os Iscariotes, é uma profecia que vai acontecer lá na frente. Podemos ter tipologia, profecia através de tipologias que irá se cumprir. Por exemplo, Shemot 12:46. Numa casa se comerá, não levarás daquela carne fora da casa, nem dela quebrareis ossos. Está falando sobre o Corban de Pessah. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. Tehillim 34:20. Poderia contar todos os meus ossos, eles vêm e me contemplam. O que nós estamos vendo aqui nessa profecia? É uma profecia de tipologia. O Corban de Pessah representa a Mashiach. Esse Corban diz que não pode ser quebrado nenhum osso. E é uma lei da Torá. Moshe fala aos Bnei Israel, porque Hashem tinha passado para ele. Dentro do rito de Pessah, o Corban de Pessah não poderia ser quebrado nenhum osso. Por quê? Porque estaria representando o próprio Yeshua. Então, por isso que nós vamos ver que quando Yeshua é sacrificado, nenhum osso se quebra, para estar de acordo com a profecia, que é uma profecia tipológica. Nós vamos ter outros tipos de profecias. Relato histórico que se cumpre de forma cíclica. Veja bem, Bereshit 22:8. Deus proverá o cordeiro, meu filho. É o que Abraham falou a Isaac. Abraham estava subindo o monte porque Hashem tinha pedido para que ele sacrificasse seu filho. E ele, na subida no monte, Isaac olha e pergunta para o seu pai: onde está o Corban? E Abraham profeticamente diz: o Eterno proverá, meu filho. O que ele está falando aqui vai se cumprir em 2 momentos. E é um relato histórico. Vai se cumprir quando ele sobe no monte e quando ele está para sacrificar Isaac, ele ouve o anjo impedindo. E ele vê também um cordeiro. E aquele cordeiro que ele pega e fica no lugar de Isaac, ele representa a Mashiach. Então, Deus proverá o cordeiro, ele está se cumprindo numa história de Israel. Toda a história de Israel é uma tipificação daquilo que Hashem tinha providenciado como história de salvação, de Teshuvá para o seu povo, não somente para Israel, como também para todas as nações.
A história da substituição do filho de Abraham, que é Israel, pelo cordeiro enviado de Hashem, que tipifica Yeshua. Nós vamos ter várias formas de profecias. Elas podem estar de uma forma tipológica, ela pode estar na história de Israel, ela pode se cumprir num momento e de novo se cumpre em outro momento. Se a gente não for olhar para essa profecia que nós estamos analisando dentro desse quadro, desse universo, dessa possibilidade de interpretação, e se formos só olhar pelo lado literal, nós não vamos conseguir entender. Vamos achar vários erros, entre aspas, mas não há erros nas Escrituras Sagradas. Nós podemos também ver profecias como ditos proféticos que tenham duplo sentido ou não fazem o menor sentido no seu contexto. A exemplo disso temos Salmo 16, 10. Não deixarás a minha alma na morte, nem permitirá que o seu santo veja corrupção. Se nós formos pegar o contexto do Salmo 16, 10, essa profecia ela está ali inserida. Não parece que faz parte daquele contexto. Foi colocada ali para falar do Mashiach, que ele ressuscitaria. Não deixarás a minha alma na morte e nem permitirá que o seu santo veja a corrupção. Está falando de Mashiach. É um passuque que está no meio do salmo. Um outro salmo, Salmo 118, 22. A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser pedra de esquina. Da mesma forma nós identificamos isso. Um passuque que está no meio do Terrilim, que é como uma pérola que está escondida, que vai ser manifestada, e é manifestada quando vem Mashiach. E é um texto muito usado na Brit Hadashah. Portanto, o próprio texto de Matatiel afirma se tratar de uma profecia messiânica, desconsiderando o contexto que a precede. Ela está colocada ali daquela forma. Se o próprio texto que consideramos sagrado é inspirado divinamente e afirma isso, para nós não resta nenhuma dúvida de que se confirma a possibilidade em se tratando de profecias e de que é viável encontrarmos menções proféticas dentro de um contexto abrangente, no oculto, para ser revelado em seu tempo, como foi a presente profecia. Desta forma, Matatiel, inspirado pelo Ruach HaKodesh, ressalta o caráter profético cíclico, que é uma outra categoria de profecia, que essa profecia se encaixa, onde Yeshua prefigura a nação de Israel como filho primogênito dentre as nações, como relatado em Shemot. Shemot 4, 22, 23. Então dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, o meu primogênito. E eu te tenho dito, deixa ir meu filho, para que me sirva, mas tu recusaste deixá-lo ir. Eis que eu matarei o seu filho, o teu primogênito. No paralelo com Shemot, o Eterno manda dizer a Faraó, o qual prefigura o próprio Satã, que literalmente matará o filho de Faraó no Egito. Mas também, em seu tempo, Satã será destruído pelo filho de Hashem. Esta diz respeito à profecia que se cumprirá com o Mashiach no final dos tempos. Aquilo que já havia sido predito em Bereshit 3:15. E porém inimizade entre ti e a mulher,
e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Em Mashiach se cumpre aquilo que Hashem esperava que Israel fizesse. Israel cumpre em Yeshua o seu caráter sacerdotal, onde todas as nações do mundo chegaram ao conhecimento do Eterno por meio de Yeshua. E sua obra e seus talmidim, cumprindo as profecias que dizem que as nações o reconhecerão. Eis aqui o meu servo, a quem eu sustento, e o meu eleito, em quem se apraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, ele trará justiça aos goim, não clamará e não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Com verdade trará justiça, não faltará nem será quebrantado, até que ponha na terra a justiça, e as ilhas aguardarão a sua lei. Ou seja, em Yeshua é cumprido aquilo que Deus esperava de Israel, que de uma certa forma não cumpriu. Através de Yeshua, as nações conhecem o Deus de Israel. Através de Yeshua e seus talmidim, as nações esperam o Mashiach. Quando Israel era fraco e frágil, como uma criança, Hashem o amou pela sua graça e o chamou conforme a sua promessa aos nossos pais para a redenção. Yeshua cumpre nessa profecia que Matatiel coloca o que a história de Israel. Yosef foi para Mitzrayim. Por quê? Em condições de escravo. Yeshua saiu de Israel e foi para Mitzrayim em condições de fugitivo, fugindo da morte do rei. Yeshua era uma criança e Hashem o chamou. Israel era uma criança frágil, sendo escravizada nas mãos de Faraó, sem nenhuma condições de se levantar e se libertar, sem a presença da mão forte e o braço estendido de Hashem. Deus ouviu seu clamor como uma criança e o chamou através da mão de Moshe Rabbeinu. Hashem traz Yeshua, chama Yeshua de Mitzrayim, e Yeshua volta para Eretz Israel. Aqui nós vamos ver, quando Yeshua volta, ele cresce na terra de Israel, e ele frutifica e faz a vontade de Hashem. Mas Israel, infelizmente o nosso povo, como diz a profecia, se dobra a Baal, passa pela Galut, mas Yeshua faz a vontade de Hashem. Yeshua prefigura Am Israel em sua ida para o Egito, em fuga da morte e da fome, como também é chamado de volta para o retorno à terra. Oshéa 11, Am Israel se rebela contra o Eterno. Yeshua retorna pelo mesmo caminho de Israel, mas desta vez de forma perfeita, cumprindo Torá e Mitzvot. Ele é obediente até a morte e morte de madeira. Ele cumpre a Torá até o fim, ele cumpre a vontade de Hashem, cumpre o seu propósito de uma forma perfeita. Ele redime Israel naquilo que Israel deveria cumprir. Ele refaz o trajeto como o segundo Adão, como Rav Shaul diz. O primeiro Adão veio e não cumpriu a sua missão, e por isso trouxe morte. Mas o segundo Adão, Yeshua HaMashiach,
cumpre aquilo que Adão, como representante da raça humana, não consegue cumprir. Cumpre Torá, faz a vontade de Hashem até a morte. Ele refaz o caminho de Israel com perfeição e assume seu chamado de forma plena, como rei e sacerdote dentre as nações em sua primeira e segunda vinda. Enfim, a intenção divina de citar Hoshea e desconsiderar o restante do contexto é válida. Neste caso, como profecia, ela é válida, pois não fere os princípios de exegese e hermenêutica, uma vez não se tratando de um conceito teológico, um desenvolvimento doutrinário ou coisa do gênero. Daí a gente não pode desconsiderar o contexto, mas quando se trata de profecia messiânica, é algo à parte. Mas como um mistério profético a ser revelado, como uma pérola que foi colocada em um determinado local, para que a seu tempo ela seja revelada. Hashem trabalha nas profecias desta forma. Por isso nós temos que ter sinceridade, espiritualidade, confiar em Hashem, para que Ele venha nos revelar.